Eu quero contar uma coisa para você. O meu maior medo quando nós lançávamos as primeiras aulas do Novo Testamento era que os alunos achassem as classes, as aulas profundas demais e tivessem dificuldade para compreender os assuntos teológicos tão complexos. Mas, para a honra e glória de Deus, qual foi a minha surpresa quando entrei na plataforma e me deparei com os seguintes comentários. Aliás, deixe-me ler alguns para você que eu tenho aqui no meu celular. Preste atenção nesse aqui. É um comentário de Arlete. Sinto-me privilegiada pela oportunidade de aprender através desse curso sobre Deus que nunca imaginei. Obrigada, professor Rodrigo, pela oportunidade. Olha mais esse aqui. A Jeane comentou, sempre aprendo com o curso A Bíblia Comentada. Parabéns em especial ao Dr. Rodrigo e a toda a sua equipe, que são nota 10. Glória a Deus por isso. São muitos os comentários, mas eu acho que já deu para você perceber que os alunos não só entenderam o conteúdo, como estão aproveitando a plataforma ao máximo. E você? Você também pode participar dessa experiência. Então clique no link abaixo e acesse o nosso site. Faça isso agora mesmo. Eu tenho uma imensidão de informação bíblica para compartilhar com você. Mas o abalo maior da minha igreja, da minha comunidade, foi a polarização política, não foi essa questão religiosa. Como que foi isso? Aconteceu nessa época mesmo ou depois? Desde 2018, com a eleição de Bolsonaro. Né? Um pouco antes, né, do Vem Pra Rua, já começou um pouco 2013 isso, né? Começou essa discussão aí identitária. Isso. Né? E aí você tem, Vilela, eu acho, né, eu falei isso nessa última campanha que o Lula acabou sendo eleito, que nós não estávamos discutindo eleição. Nós não estávamos escolhendo o próximo presidente. Nós estamos no Brasil, hoje ainda, eu acho que de 2013 para cá, muito mais intensamente e acaloradamente, nós estamos discutindo o modelo de sociedade. E a Igreja Batista de Água Branca, onde eu sou pastor, era uma comunidade na zona oeste da cidade de São Paulo, pertinho de Perdizes ali, é uma comunidade urbana, é uma igreja que tem a representatividade da sociedade paulistana. E a sociedade paulistana é o que? 60-40, 70-30, conservadora, né? E o que a gente hoje está chamando de direita. Né? Mas a minha vida toda eu tive uma identificação e a minha própria formação teológica foi no que a gente chama de esquerda. Muito embora eu tenha a leitura crítica da esquerda, e qual é o campo político onde eu me localizo? Na esquerda, chamado progressista. Isso mais recentemente? E desde os meus 17 anos, quando eu cheguei no seminário. Mas isso era um problema na época, não? Não era. Virou um problema depois. Virou um problema depois. Acho que antes não era um problema. Não era, Vilela. Quando eu cheguei no seminário ali, em 1981, estava se discutindo... lembra, o movimento das diretas já foi em 1983. Praça da Sé. Exato, Vale do Anhangabaú. Eu cheguei no seminário em 1981. Bom, ali... Naquele momento ainda se discutia a teologia da libertação. Leonardo Boff. Leonardo Boff e todos os teólogos latino-americanos. Que a teologia da libertação é um pensamento teológico elaborado na América Latina. Da Igreja Católica. Da Igreja Católica, muito embora a sua gênese seja a Igreja Presbiteriana. Rubem Alves. Sabia. Rubem Alves e um outro pastor presbiteriano missionário chamado Richard Shaw. São presbiterianos. Bom, em 1969, a tese de doutoramento do Rubem Alves foi... o título deveria ter sido Da Libertação. Teologia da Libertação. Ou simplesmente Da Libertação. Sim. Só que, 69... ditadura militar no Brasil, publicar um texto desse, então como foi traduzido ou como foi publicado? Da Esperança. Né? Então, um pastor reformado presbiteriano falando sobre a dimensão
social, política e ideológica do Evangelho. Ok? 69. Com a ditadura militar, o que aconteceu com o movimento social que hoje a gente chama de progressista ou de esquerda? Foi para a Igreja Católica, foi para as comunidades eclesiais de base. Não tinha sindicato, não tinha partido, não tinha movimento estudantil, não tinha movimento social, tudo fechado. Para onde eles foram? Foram para a Igreja Católica e as comunidades eclesiais de base. Então, toda essa intelectualidade teológica, libertária e de engajamento político-social estava dentro do catolicismo. Dentro da igreja evangélica, protestante, reformada, existia uma explícita adesão ao movimento militar e à ditadura militar. Quando eu cheguei no seminário em 81, com 17 anos de idade, e eu tinha influências já anteriores, eu tinha um tio que me ensinava política na visão dele, claro, mas me ensinou política. Eu lia o Pasquim, é do seu tempo o Pasquim? Claro. Eu li o Pasquim com 14, 15 anos de idade, eu lia em fio, eu lia Paulo Francis. Eu peguei o finalzinho. Eu fui aluno do Ziraldo depois assim? de desenho, de arte. Sério? Dele e do Zélio. Mais do Zélio. Irmão então, eu fui aluno do Zélio e do Ziraldo. O Eles Zélio tinham... cuidava lá do Salão de Moro de Piracicaba, eu tive mais contato Exatamente, naquela época ali. Então, quando eu chego em 80, ainda, eu não sei, eu acho que é, porque eu não tive notícia do falecimento dele. Mas quando eu chego, eu fui para a biblioteca da minha faculdade e eu achei casualmente, por acaso, eu achei um artigo em que o teólogo protestante dizia, olha, eu não concordo com um monte de coisa da teologia da libertação, mas eles fazem perguntas que nós temos que responder, que é o que é que nós fazemos numa América Latina pobre e numa América Latina com governos autoritários militares. O que é, como nós respondemos à fome. E nós temos que tratar desse assunto. Essa percepção teológica é muito própria do terceiro mundo. Porque tem um teólogo da PUC aqui de São Paulo, Fernando Altemeyer, ele tem uma leitura muito interessante, que ele fala que a teologia europeia do pós-guerra era uma teologia de diálogo filosófico, metafísico, e que a grande pergunta do pós-guerra era como falar de Deus depois do Holocausto, como falar de Deus depois de Auschwitz. Imagino, né? Era angústia da alma. Era angústia da alma, de sentido. Como é que nós, seres humanos, conseguimos fazer um negócio desse? Onde estava Deus quando a gente fazia isso tudo? Por que ele deixou? Então, enfim, era uma discussão teórica filosófica. A teologia feita na Europa era essa. Só que, o Altemeyer diz assim, lá eles estavam querendo responder às perguntas feitas a partir da angústia da alma. Na América Latina, as perguntas são feitas a partir do sofrimento do corpo. É a fome, é a pobreza, é a miséria, é o esgoto a céu aberto, é a falta de água potável, é a tortura, o desaparecimento de familiares pelos governos, é o assassinato, é o crime. Aqui o negócio é não ter o que comer. E os teólogos latino-americanos começaram a desenvolver uma reflexão teológica atenta a isso. E dentro do movimento protestante cunhou-se a expressão a missão integral da igreja, em que a missão da igreja não é apenas pregar o evangelho para a alma, para o espírito. É o ser humano na sua unidade, na sua totalidade, integralidade. Então, a missão integral. Essa missão integral, ela sempre foi identificada com o quê? Com a sua origem. Os movimentos sociais, os movimentos de resistência às ditaduras na América Latina, o que hoje a gente chama de progressista. Sim.
esquerda. Então, esse foi o meu berço, né? Então, quando eu chego em 2018, que tem uma candidatura Bolsonaro e Haddad, em quem que eu vou votar? Quem me conhecia sabia quem eu ia votar. Eu nunca fui fazer política do púlpito da minha igreja. É isso que eu ia perguntar. Eu nunca levei um político no púlpito da minha igreja. Isso aconteceu muito nessa última eleição. Sim, eu acho um absurdo. Né? A igreja é um espaço democrático, plural. Né? Eu disse do púlpito da minha igreja, aqui na igreja você pode ser corintiano e palmeirense, você só não pode ser racista. Mas pode ser corintiano e palmeirense, vota em quem você quiser. Agora, tem algumas coisas que são da pauta de valores, que independe, né? Você pode ser uma pessoa de direita decente e uma pessoa de esquerda decente. O problema é ser indecente, não é ser de esquerda e nem de direita. Né? Então, aqui, nesse momento, todo o meu alinhamento teológico, que não foi de 2018, foi da minha vida toda, mais identificado com isso que a gente chama hoje de pauta progressista. Embora eu tenha minhas limitações, os meus senões, as minhas críticas, mas o meu campo é esse.